Mateus capítulo 24. Eu já ouvi uma menção, de um pastor que ficou pregando no capítulo de Romanos. Eu não lembro qual que era, mas ele ficou ali anos falando só sobre o capítulo, se não me falha a memória, capítulo 8 de Romanos. E é assim que o Espírito de Deus faz. Às vezes nós temos que ficar ali um tempo num texto que Deus quer mostrar coisas para nós aqui. E eu já estou nesse capítulo aqui há alguns domingos, e eu não sei se eu vou terminar ele hoje. Talvez eu volte comentando algumas questões que eu já falei, mas é para que isso fique gravado no seu coração, para que isso fique gravado na sua alma, e você venha a crescer espiritualmente. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, ele faz ali uma admoestação aos seus ouvintes, aos irmãos que estavam ali recebendo aquela carta. Ele diz assim, com as minhas palavras vou colocar: era para eu estar já colocando coisas mais excelentes, mais profundas, mas ainda estou os alimentando com leite, com um alimento mais fácil, Mas já era para que vocês estivessem mais aprofundados na palavra. Porque o que nós, enquanto pastor, o que nós vemos em muitos lugares, e também aqui, queridos, não somos diferentes não. O que eu vejo são pessoas que não têm compromisso com a palavra, que não querem entender a palavra de Deus. Não, isso daqui, a Bíblia, o texto bíblico, a Escritura Sagrada, não passa de mais um livro. Muitos pensam assim: eu não tenho que me esforçar para me aprofundar, porque tem lá o pastor, o professor, o presbítero, ou aquele irmão que sabe mais, eu vou lá e pergunto para ele. Mas o que Deus quer de mim e de você? O Senhor quer que você se aprofunde. O Senhor quer que você tenha intimidade com Ele. O Senhor quer que nós tenhamos momentos de oração, momentos em que Ele vai falar com você através do Espírito Santo. Então, quando você lê um texto bíblico, seja ele qual for, até na genealogia, que eu particularmente acho difícil, não difícil, mas pesado, Você fica lá lendo o pai, aquele que foi avô de geração em geração. Mas até na genealogia, por exemplo, você pega ali em 1 Crônicas, capítulo 4, está falando de genealogia, mas de repente entra Jabes. E aí tem um parêntese maravilhoso ali, que Deus fala, usando ali o autor, dizendo que Jabes foi um homem ilustre, ele foi um homem respeitado. Por quê? Porque a sua oração foi ouvida. Ele não deu crédito, ele não deu ouvidos às muitas maldições que tinham sobre o seu nome, sobre a sua vida. Ele não deu ouvido, e ele teve essa consciência de que se ele orasse, se ele tivesse uma vida no altar, se ele estivesse na presença de Deus verdadeiramente, não apenas de aparência, que Deus ouviria a sua oração. E o Espírito de Deus quer fazer isso com qualquer pessoa que sinceramente buscá-lo. É isso que é a verdade. Quando nós falamos aqui, o Senhor acabou de falar, usando a vida do profeta aqui, o que Deus quer de nós, irmãos, é uma vida digna, é uma vida em santidade. Muitas pessoas têm, na sua vida, ela vai bem numa área. Aqui eu estou muito bem, o meu trabalho está bem, mas quando você vai olhar em uma outra área, está tudo errado, porque ainda não se converteu totalmente. Não entendeu o que e qual é a verdadeira essência do Evangelho. O que Deus quer de nós? Ele quer que o Espírito de Deus seja pleno em você.
que os teus pensamentos sejam dominados pelo Espírito de Deus. Tem muitas pessoas que têm problema com essa questão de ser submisso ou submissa, de ser dominado por alguém, mas seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai perder, não vai deixar de ser você, não, pelo contrário, o Espírito vai moldando o seu caráter, o Espírito vai moldando a sua vida. Quando você às vezes nem percebe, você já está passando pela tribulação, está passando pela enfermidade, mas o Espírito Santo de Deus tem uma ação tão assim abençoada na tua vida, que você passa pela prova, você passa pelo problema adorando, você passa pelas angústias, pelas tribulações. O Senhor ainda toca no teu coração dizendo: eu quero que você interceda. Ah, Senhor, mas eu estou doente, eu estou enfermo. Não tem problema, porque eu estou no controle dessa enfermidade. O que eu quero de você agora é que você interceda por aquela pessoa, por aquelas pessoas. É isso que nós temos que entender, como o apóstolo Paulo disse: não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E eu faço uma pergunta para a igreja: Jesus, ele estava preocupado com ele mesmo? Ele estava preocupado? O apóstolo Paulo estava preocupado com ele mesmo? Eles não estavam. Aí alguns pensam assim: mas eu nunca vou checar. São chamados específicos, não são. A essência desse chamado para ser discípula de Jesus é o mesmo: é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Cristo. Amém. Sem mimimi, né? A Mimi está aqui, mas não é com ela. Essa geração mimimi, essa geração de que nada está bom, essa geração que não consegue se levantar, fica prostrada, fica lá parada. Irmãos, é tempo de se levantar e orar. É tempo de agir, de entender a missão do Evangelho. Aleluia. Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Amém, Jesus. 24, vamos lá. Eu vou ler do 15 até o 22. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Curve sua cabeça por um instante. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez nós nos encontramos, Senhor, diante da Tua palavra, diante do texto, diante da Tua escritura. E nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela corta mais do que uma espada de dois gumes, penetra onde homem nenhum consegue penetrar, consegue dividir até a alma e o espírito. Oh Deus, é por causa dessa palavra que nós estamos aqui, é por causa da Tua presença, é por causa do Teu Espírito que nos consola, do Teu Espírito que sempre esteve presente em nosso meio, na congregação. Nós estamos aqui, Senhor, para que mais uma vez nós saiamos deste lugar edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Que as palavras da minha boca, eu meditar no meu coração, sejam gratos diante de Ti. Antes de entrar aqui, queridos, mais uma vez no texto propriamente, eu quero só aqui fazer aqui algumas ressalvas, mais uma vez, a respeito dos falsos profetas. No verso 11, você que está com a sua Bíblia aberta, Jesus aqui no seu sermão, ele fala mais de uma vez sobre falsos profetas.
E então, verso 11, 24: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Eu já falei aqui em outras oportunidades a respeito do estudo sobre a escatologia. O meu objetivo aqui não é estudar o livro do Apocalipse, não é estudar o livro do profeta Daniel. Não, o meu objetivo aqui é de acordo, diante das palavras de Jesus, pensar com vocês aqui algumas questões importantes para a igreja. Como eu acabei de dizer agora, muitos crentes, muitas pessoas precisam se aprofundar nas Escrituras, entender a história, entender filosofia, entender geografia, buscar essas coisas que vão fazer com que você e eu não sejamos enganados. Porque quando nós buscamos na palavra aquilo que nós estamos esperando, e quando você busca em outros livros sérios, de autores sérios, porque tem muita coisa ruim escrita por aí, todas as vezes que você for ler alguma coisa, todas as vezes que você ouvir alguma coisa, peça ao Senhor discernimento. Peça, seja qualquer coisa, porque está cheio de fake news em todas as áreas. Cheio, muito, ainda mais quando, ainda mais depois da internet. Falsos profetas. Uma coisa que tem que ficar claro em nós, para nós: um falso profeta, ele tem o poder de persuasão, ele tem o poder de enganar, ele tem a lábia, aquele que está por detrás desse falso profeta, ele distorce o evangelho, ele distorce as circunstâncias. Mas para aqueles que não entendem, para aqueles que não se aprofundam na palavra, tudo que ele faz vem de Deus. Vem de Deus. Então é uma capa que está nesse, vamos falar de um falso profeta, ainda que são vários falsos profetas. E esses falsos profetas, eles sempre viveram, sempre existiram. Para deixar uma coisa assim clara em nossas mentes, Jesus, nesse capítulo, ele está falando de coisas que aconteceriam bem perto dele aqui, do momento em que ele estava vivendo. Por exemplo, anos 70 depois de Cristo, anos 66 para lá, ele vai falar muitas coisas desse período, e em alguns momentos ele vai falar de coisas que acontecerão talvez nem na nossa época, mais para frente. Então por isso que nós precisamos ter essa consciência da história e entender exatamente o que Jesus quis dizer no capítulo 24 e em outras partes também, quando Jesus falou alguma coisa sobre escatologia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 19 a 23, eu vou ler mais uma vez. Nós já conhecemos essa palavra, mas sempre vale a pena ler. Mateus capítulo 7, aqui é o final do Sermão do Monte. Olha aqui que Jesus vai dizer: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, olha só, irmãos, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado? Prestem atenção, irmão. Não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Vejam só, vejam se tem alguma semelhança com o que você vê por aí. Em teu nome não expulsamos demônios,
em teu nome não realizamos muitos milagres? Então Jesus vai declarar, ele vai declarar, vai sair da sua boca: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vocês que praticais o mal. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que ajuntamentos podem acontecer na direção ou na liderança de um falso profeta. Ele pode pregar uma palavra parecida com o evangelho, mas esse falso profeta, ele vai sempre colocar algo que vai defender a sua tese. Sempre ele vai dizer, ele vai justificar: eu estou fazendo isso porque está escrito. Aí ele vai pegar uma interpretação, geralmente do Antigo Testamento, para dar base à sua atitude ou à sua palavra. Nesse ajuntamento, o falso profeta, ele vai operar milagres, ele vai curar enfermos, expulsar demônios. Tudo isso pode acontecer. Mas uma coisa que nós temos que parar aqui e grifar e ratificar é pelos frutos. É pelos frutos que você conhece uma árvore. O que Jesus está dizendo? Se as atitudes desse homem, se ele pode pregar, ele pode expulsar demônio, ele pode fazer o que for, ter a melhor pregação, se ele não amar, se ele não for um verdadeiro pastor, se ele não tiver os dons do Espírito Santo que corroboram com esses frutos aqui, dos quais nós estamos falando e dos quais Jesus falou aqui, ele é um falso profeta. Irmãos, pregadores que aproveitam-se da sua posição e começam a amaldiçoar outros pregadores, começam a amaldiçoar pessoas que estão ali, que não estão fazendo o que eles querem, ou de acordo com o que eles entendem, como eles sendo líderes, que eles têm que ser respeitados, que eles têm que ser adorados. Eu já ouvi e vi com os meus próprios olhos, o YouTube está cheio dessas coisas, a tal ponto de uma igreja, dessas igrejas, a pastora, a bispa lá, sei lá quem é, a esposa do bambambam lá da igreja, e ela sentar num trono, e as pessoas irem passando e tocando no pé dela, e ela falava: toca no meu pé e deixa aí a tua oferta. Está no YouTube, busca isso daí. Eu não vou dar aqui o nome não, porque está ali, não preciso dar detalhes. Entre outras coisas, homens amaldiçoando pessoas, as pessoas que estão lá embaixo, porque elas não estão de acordo com o que ele está falando. E ele fala: se eu sou servo de Deus, se eu sou alguém, bate no peito, esbraveja e coloca ali palavras de amaldiçoando a pessoa. Isso não vem de Deus. Jesus é manso, Jesus é maravilhoso, ele é tranquilo, ele é pacificador. Jamais você leu aqui no Evangelho de Cristo que ele brigou com alguém, que ele se entendeu, a não ser por causa de hipocrisia. Quando ele via esse tipo de coisa acontecendo de outras formas, você vai ler em Mateus capítulo 23, ele ali falando contra os fariseus, que tinham a aparência dessas pessoas, de falsos profetas, que gostavam de estarem nas primeiras cadeiras, que gostavam de ofertar, de dar as suas esmolas e mostrar: olha, nós estamos fazendo. Eles gostavam de que as suas orações fossem vistas nas praças. São os falsos profetas que querem a glória para si. Eles querem a glória para si. Esses são os falsos profetas. Mas eles não gostam de cheiro de ovelha, eles não gostam de pessoas. Eles entram pela porta do fundo, prega, e quando o culto acaba, ele sai, pega o seu helicóptero e vai para outro lugar, ver se consegue arrecadar mais. Esse é o mercenário que Jesus pregou em João 10:10. Abra sua Bíblia.
Olha o que Cristo diz aqui, João 10, a partir do 9: eu sou a porta. Qualquer pessoa, gente, olha o que Jesus fala aqui, qualquer pessoa, e essa pessoa ela é levada pelo Espírito Santo, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Agora o ladrão, esse ladrão aqui, não é o diabo não, como muitos pensam e pregam. O ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Agora eu vim para que vocês tenham, para que as minhas ovelhas tenham vida, e vida em abundância, em plenitude. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, não, o mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo e as abandona, as ovelhas e abandona as suas ovelhas e foge. Ele, e então o lobo as apanha e as dispersa o rebanho. O ladrão aqui não é Satanás, o ladrão aqui é o mercenário, é o falso profeta, é o lobo. Jesus está falando desse tipo de gente que tem aparência de pastor, que parece pastor, mas na verdade não são, e não é. Então, irmãos, é pela palavra. Você vai sentir nas atitudes das pessoas quem elas são. Não adianta você pregar, não adianta você tocar, não adianta você distribuir folheto, não adianta você orar, não adianta você se fingindo para você mesmo, não, eu estou na presença de Deus, mas não consegue fazer a vontade de Deus, que é tão simples. O que Jesus falou em outras ocasiões? Aquilo que eu não desejo para mim, eu não desejo para o meu próximo. É simples. O que você quer para a tua vida? Você quer alegria? Deseje alegria para o teu próximo. Você quer uma vida no altar? Deseje isso para o teu próximo. Seja bênção para a vida do teu próximo. Você quer receber amor? Você quer receber carinho? Você quer receber atenção? Faça isso. Faça isso, se preocupe. Tire o seu tempo para abençoar a vida de alguém. Não olhe só para o seu umbigo, não olhe só para os seus problemas. Todos nós temos. Preste atenção em como Jesus agiu, em como ele fez, e faça essa imitação. Uma cena que ficou muito engraçada aqui nessa igreja foi quando o Tiago estava cantando, né? Cantando para o Carlos, pastor Carlos, né? E a Luísa, primeiro ela falou Tiago, mas teve uma outra ocasião que ela disse assim: isso é um mito. Não lembro qual foi. Isso é um mito. Imite Jesus. Faça como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E como que você vai fazer isso? Não é somente pela palavra falada aqui, pregada, não. Você tem que se aprofundar, você tem que estudar a palavra, você tem que ler a Bíblia, senão você não vai entender Jesus. No verso 15, irmãos, Jesus continua: e quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis. Aqui está mais um problema, porque eu fui pesquisar lá no profeta Daniel para entender um pouco daquilo que Cristo estava falando. Em Daniel capítulo 11, no verso 31, está escrito assim: o seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo, acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Jesus falou: ao ler o profeta Daniel, entendereis isso. Nós temos aqui outras interpretações, mas eu vou passar aqui a que eu mais me aproximei assim lendo esse texto.
Flávio Josefo foi um judeu de origem grega, mas que entendeu muito a história do seu povo. Sabe o que Flávio Josefo fez, irmãos? Ele pegou o Antigo Testamento e foi escrevendo o Antigo Testamento, e coisas que ele sabia, histórias que ele sabia, ele fez ali alguns acréscimos, mas ele não chamou os seus escritos de Bíblia, não. Ele apenas contou a história do povo hebreu e foi escrevendo, pegou praticamente o Antigo Testamento e acrescentou ali algumas coisas que ele entendeu que seria bom para que os ouvintes ou os leitores dos seus escritos entendessem melhor o contexto. E ele escreveu ele viveu, se não me falha a memória, até o final do segundo século, ou metade do segundo século, e ele escreveu a respeito da invasão romana. A história vai te mostrar que a partir do ano 66, por causa de revoltas dos judeus em relação aos romanos, alguns judeus, por volta do ano de 66 depois de Cristo, alguns judeus revoltados, zelotes, acho que foram até os zelotes, mataram alguns sacerdotes dentro do templo de Jerusalém. Entraram ali e mataram os sacerdotes dentro do templo de Jerusalém. E era proibido derramamento de sangue humano dentro do templo de Jerusalém. Proibido pela lei. Isso pode ter sido uma das profanações, mas talvez a pior, não sei se era sobre isso que Jesus estava falando, mas no ano 70, a partir do ano 66, o cerco começou. As tropas romanas, elas começaram a se fixar mais ali, a se fixarem mais ali na região de Jerusalém. E as coisas começaram a piorar, As coisas começaram a piorar. E por causa de algumas revoltas, os romanos atacaram. No ano 70, os romanos atacaram de vez. E aí o que aconteceu? Com o templo totalmente destruído, atearam fogo no templo. Com ele totalmente destruído, o que os soldados romanos fizeram? Hastearam bandeiras com figuras de deuses romanos. Isso era uma profanação para um judeu. Figuras de deuses romanos, e com a figura do imperador Vespasiano. Para os romanos, o imperador era o principal deus. E as bandeiras foram hasteadas ali com a bandeira do imperador. E para os judeus aquilo foi uma profanação entre muitas outras que aconteceram, das quais eu falei uma aqui antes dessa. Então Jesus está dizendo aqui, olha, quem lê o profeta Daniel, entenda. E depois ele continua. Nesse contexto da destruição de Jerusalém, muito provavelmente é o que Jesus está dizendo aqui, até um determinado momento. Por quê? Ele diz assim, olha, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na Judéia, verso 17, quem estiver, um pouquinho antes, 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nesse período aí, não que tenha a ver com essa palavra de Jesus, e não sei nem se eles tinham essa consciência, mas os zelotes, que eram os revoltosos, aqueles que pegavam as armas para lutarem contra a opressão, do imperialismo romano, eles se abrigaram numa fortaleza chamada Massada, num monte. Eles saíram da Judéia e foram para um monte. E o exército romano demorou para conseguir destruí-los. E quando eles conseguiram, demorou, mas foi tempo, bastante tempo.
E eles estavam lá, naquela fortaleza chamada Massada. Quando o exército romano conseguiu adentrar a essa fortaleza, sabe o que eles fizeram? Tiraram suas vidas, as suas próprias vidas, se suicidaram. Então o contexto aqui, irmãos, desse período foi muito difícil para os judeus e também para os cristãos. Foi a partir desse período que eles foram espalhados pela terra. A igreja foi espalhada também pela terra. A igreja começou a crescer. Os judeus começaram a se espalharem por todo o mundo então conhecido. E Jesus continua dizendo aqui, olha: quem estiver no telhado, não desça para retirar coisa alguma. A laje das casas naquele período, ela servia como um lugar de oração, um lugar de reunião, um lugar para secar vegetais e outras funções. Então o telhado tinha uma função muito interessante no período de Jesus, o telhado das casas. Por isso que Jesus está falando assim, ó: aqueles que estiverem sobre o telhado, não desça para retirar coisa alguma. É claro que Jesus aqui ele usa uma hipérbole, metáforas para falar sobre algumas coisas que iriam acontecer. E aí ele continua dizendo: os trabalhadores, no verso 18, usavam uma túnica. Como a madrugada e a noite na Palestina era muito fria, os trabalhadores que iam para os campos, eles iam com uma túnica, com uma roupa, deixavam aquela túnica em um determinado lugar, trabalhavam e depois voltavam, pegavam sua túnica e voltavam para suas casas. E Jesus está dizendo aqui, usando essa metáfora aqui, ou algo que acontecia de verdade. Ele diz aqui, ó, no verso 18: e aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Não volte. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Há relatos nessa invasão de que os soldados romanos rasgaram barrigas de mulheres grávidas, judias, e também, consequentemente, algumas que eram cristãs. Rasgaram sem menor pudor, friamente. Jesus colocou aqui: ai daquelas que estiverem grávidas. O inverno na Palestina, como eu disse agora, era muito rigoroso. E o sábado, Jesus fala do sábado aqui, e no 20: e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e nem no sábado. Por quê? Porque o judeu guarda o sábado. Porque se você ler na palavra, no Pentateuco, eles só poderiam andar uma quantidade de passos, eram contados os seus passos, eles não poderiam fazer muita coisa, o sábado era sagrado. E aí Jesus está usando a figura do sábado para alertar: olha, serão dias difíceis, o inverno era rigoroso, tomara que isso não aconteça no inverno. Eles não poderiam nem montar em animais. Então Jesus ele pega o contexto, o seu contexto, para dar ali dar aqui alguns alertas a respeito do que iria acontecer. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Aqui, irmãos, provavelmente Jesus está falando desse período próximo e de um período que viria depois. Aí ele faz essa mistura. Isso eu estou dando aqui a minha opinião. Eu sei que muitos que estudam a Bíblia têm outras opiniões a respeito dessa palavra, mas ele está falando, ele não tem aqui muito compromisso com o tempo. Vocês sabem que o tempo, e Jesus ele fala como Deus aqui nessa hora. Ele, para o Senhor, o que Pedro escreve: um ano para o Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. É para que nós entendamos que o tempo para Deus é diferente. Tempo para Deus é diferente. Tem uma linha de estudo de escatologia que entende que a igreja não vai passar pela tribulação.
que está escrita no livro do profeta Daniel, e uma parte a gente pode interpretar no livro do Apocalipse. Eu particularmente entendo que a igreja vai passar pela tribulação. Sabe por quê? Porque eles passaram, os cristãos passaram por essa. Por que não haveriam de passar por uma outra que viria? Porque tem uma linha escatológica que diz que ou no meio ou antes dessa grande tribulação que virá, Jesus vai levar a sua igreja. Eu não acredito dessa forma, irmãos. Eu acredito que os cristãos que estiverem vivendo nesse tempo passarão por essa grande tribulação, e depois a volta de Jesus é certa. Depois desse período, Jesus vem e leva os seus escolhidos, leva os seus eleitos. Aí ele diz assim: mas por causa dos eleitos, aquele tempo seria encurtado. Nós sabemos o tempo dessa tribulação. Por isso que alguns entendem que os cristãos seriam levados daqui, a igreja seria levada no meio ou antes da tribulação. Mas essa tribulação, ela pode ser que seja não sabemos exatamente como vai ser. A Bíblia dá aqui algumas pistas, mas a igreja provavelmente vai passar sim por uma grande tribulação. É por isso que depois ele vai continuar aqui no capítulo 24 falando sobre aqueles que têm que vigiar o destino do bom e do mau servo. No capítulo 25 Jesus vai falar sobre as virgens prudentes e as virgens insensatas. Porque tudo isso, o que Jesus está mostrando para nós? Palavra profunda, que o crente, que nós não precisamos ficar preocupados com o que vai acontecer. Ele deixou bem claro em Atos capítulo 1 o que eu e você, o que nós temos que fazer: vivemos dia a cada dia, buscarmos a santificação, fazermos o bem. É isso que o Senhor espera de nós. Não fiquem preocupados, porque aqueles que se santificam, aqueles que amam a volta de Cristo, aqueles que amam a Cristo, aqueles que amam tudo aquilo que faz parte, porque espera um dia estar com Jesus na glória, essas pessoas vão viver como se Cristo voltasse amanhã. É isso que nós temos que entender. Não fiquem preocupados. É bom nós sabermos, é bom nós estudarmos, é bom, mas o que Deus exige de nós é no dia a dia. É no dia a dia que nós perdemos as nossas guerras. É no dia a dia, porque nós esquecemos. Nós esquecemos do presente que Deus nos deu, que é a salvação, e nós achamos que não tem problema nenhum. Eu vou viver do jeito que eu estiver vivendo e não vou me preocupar. Por quê? Porque a salvação é de graça. Mas se nós não estivermos com as nossas vidas no altar, se nós não estivermos com as nossas lâmpadas cheias de óleo, nós não iremos. A porta vai se fechar. Isso é palavra do Senhor. Você leia depois na parábola das 10 virgens. Todas estavam ali no mesmo contexto, na mesma igreja. Amados, no Antigo Testamento, você vê ali o tabernáculo, que Deus deu todas as diretrizes para que aquele tabernáculo fosse construído. Tinha uma coisa ali, aliás, algumas coisas interessantes que nós podemos fazer uma analogia com a igreja, com a minha vida, com a tua vida. O candelabro, ele tinha que estar aceso direto. Não podia faltar o óleo ali. O que significa isso? Que na minha vida, na sua vida, não pode faltar o óleo. Não pode faltar a unção do Espírito. Você tem que viver para Deus o tempo todo, 24 horas da tua vida. Não pode, esse óleo não pode apagar. Esse fogo não pode apagar. Esse óleo não pode acabar. Entenda isso. E o que é isso? É vida de oração. É vida na comunhão, na congregação. Esse óleo não pode acabar. Em nome de Jesus.
Existia também no tabernáculo e depois no templo um lugar onde ficavam os pães da propiciação. E aquele pão, ele tinha que ser renovado. Ele não poderia envelhecer. Ele tinha que estar sempre ali. O que significava aquilo? Tanto no candelabro quanto no pão, a presença de Deus. A nossa vida na presença do nosso Deus. Era isso que Deus exigia. E o culto no Antigo Testamento era uma coisa rotineira. Era aquilo mesmo, era o sacrifício, era não deixar aquilo que eu acabei de falar com vocês agora, o óleo, o fogo, os pães, era rotina. É na rotina que Deus quer tratar conosco. É na rotina, é na adoração diária, é no pão diário, é nesse tempo. Se você se afastar, se você se esfriar, se você der crédito a outras prioridades que muitas pessoas colocam. Eu sei que todos aqui trabalham, a maioria trabalha, mas o que nós temos que entender? Outros estudam, tem os compromissos de família, nós temos entretenimento para todo lado, mas você pode viver com a sua vida no altar em todas as circunstâncias, vigiando como você fala, como você age, vigiando com os teus pensamentos. É isso que Deus exige de nós, é isso que o Senhor estava falando aqui através do Robério, é a vida no altar. Olha, a palavra, ela exige tão pouco, mas o problema, sabe o que é? É que nós queremos satisfazer os nossos desejos. Nós não aceitamos, mas isso não é bom, isso não tem problema. Não tem problema, todo mundo faz. Mas o Senhor quer um povo santo. Sede santos como eu sou santo. Se você não quer viver em santidade, é melhor você sair da presença de Deus. Eu não quero. Meu querido, saia da presença de Deus. Uma vez Josué falou assim para o seu povo: queridos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês escolham quem vocês querem seguir. Quem não quer viver em santidade, saia da presença de Deus, porque é pior você viver em pecado, de uma forma falsa, sendo um cínico na presença de Deus, sabendo que está fazendo coisas que não agradam ao Senhor, está lá com a cara lavada, adorando, levantando a mão, tocando um instrumento, ou até falando, ou até pregando. Não faça isso. Você está agindo como um falso profeta, porque os frutos que estão saindo dessa árvore que é você não são bons frutos. Viva com a tua vida no altar. Você vai ver com seus próprios olhos a provisão do Senhor. Você vai ver com seus próprios olhos a provisão do Senhor. Você vai estar naquele grande exército, que Jesus está formando. Eu quero encerrar a palavra de hoje. Ainda não terminei 24, mas quero encerrar a palavra de hoje em Apocalipse, capítulo 19. Cristo vence todos os inimigos. Olha aqui o que João viu. E então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Os seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Eu quero que vocês estejam nesse exército aqui, irmãos. E os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos.
e uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações, e ele as regerá com o cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus, o Todo-Poderoso, e em seu manto e sobre a sua coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus em breve vem. Ele vem. Aleluia. Glória a Deus. E o meu desejo, a minha oração é que todos nós venhamos a fazer parte desse exército glorioso que lutará contra os inimigos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor seja louvado. Eu hoje estava vindo para cá e pensando, né, em tudo que Deus está fazendo, em tudo que está acontecendo. E hoje, de uma forma especial, o Senhor falou comigo: ora pelos meus filhos a respeito da vida profissional. E eu sei que isso não está acontecendo com todos, mas de um tempo para cá, queridos, a economia do nosso país, ela está na UTI. Está na UTI, respirando por aparelhos. E onde é que eu vejo o milagre? É quando alguém chega e fala: pastor, o Senhor abriu uma porta, estou trabalhando. Mas uma coisa que eu quero dizer para você que está trabalhando, não é fácil, você sabe disso. Você está enfrentando ali, para você que tem conhecimento da palavra, para você que entende Efésios capítulo 6, lá no finalzinho, quando o apóstolo Paulo fala: olha gente, a luta de vocês é espiritual. Você não está lutando contra o seu patrão, você não está lutando contra o seu colega de trabalho. Tem algo por detrás, entenda isso, igreja. Tem algo por detrás. Da quinta-feira eu falei aqui, o que eu já falei aqui algumas vezes. O que aconteceu com Pedro? Ele foi influenciado por Satanás. Satanás ali representando o mundo espiritual, demônios, entendam isso. Quando ele começa a dizer para Jesus: Senhor, o Senhor não vai morrer, isso e aquilo, papá, dando uma de amigo, né? Querendo mostrar a Jesus que ele o amava. Olha aqui, Jesus, você não vai morrer, isso e aquilo, tá? Jesus discerniu naquele momento e repreendeu Satanás. O que ele fez com Pedro e seus anjos fazem com muitas pessoas, porque são muitos anjos caídos, muitos demônios. Eu não estou colocando medo em você, preste atenção, não fique, porque eu falei, às vezes eu falo sobre isso, falei isso com uma pessoa, de uma amigo nosso, né, que eu estou orando, lá que está enfermo, eu estou indo lá na casa dele, estou fazendo uma campanha de oração, vamos dizer assim. E eu contei algo para ele no mundo espiritual, aquela vez que eu contei para vocês que estava escrito no espelho: vou te pegar. Eu repreendi ali na hora. Ele ficou apavorado. Falei: meu irmão, Jesus já venceu. Ele já venceu. Eles não podem te tocar se Deus não permitir. E sabe qual é o segredo para que uma pessoa não seja endemoniada, possessa? O segredo é aquilo que estava no coração de Pedro. Pedro amava, irmãos. Satanás, ele não conseguia achar brecha para entrar em Pedro. Então ele ficava falando, tentava iludir Pedro com palavras, falando na mente de Pedro. Mas ele não podia entrar, porque Pedro amava Jesus. Pedro amava os seus irmãos. Pedro tinha fome, sede da palavra.
E o que mais deixava Satanás, penso eu, irritado, é que ele era todo atrapalhado em algumas ocasiões, mas ele amava a Cristo. Diferentemente de Judas, que não amava, que tinha ódio no coração. Quando há ódio no coração de alguém, quando há injustiças, quando é tudo que é de ruim alojado dentro de um coração, da alma de uma pessoa, Satanás e seus anjos encontram brecha e eles entram e tomam posse daquele corpo, porque eles acharam brecha. Mas quando existe amor, quando existe graça, quando o Espírito Santo de Deus está nesse templo, ele não consegue entrar. A tua luta, a minha luta, ela é espiritual. Grave isso no teu coração de uma vez por todas. Não blasfeme, não murmure, não brigue, não discuta. Se você for afrontado, abaixa a sua cabeça, mesmo que você estiver certa, mesmo que você estiver certo. Ouça isso que eu estou te falando, porque vem do Senhor. Abaixa a tua cabeça, porque é melhor ser feliz do que ter razão. Você pode ter razão, mas aquilo vai te trazer uma angústia tão grande. Numa discussão você pode até ter razão, mas aquilo vai te destruir emocionalmente. E por causa da tua razão, às vezes você pode falar coisas que vão ser jogadas contra você, porque nós falamos coisas que, no nervosismo, que nós não queríamos falar. Preste atenção nisso. Eu estou falando do dia a dia, amados, do dia a dia. Eu já vivi esse contexto, eu já passei por isso. Prestem atenção. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, faça como Jesus ensinou. Ore pelos seus inimigos, abençoe aqueles que estão te amaldiçoando. Você vai amontoar brasas na cabeça dele. É o contrário, né? Às vezes eu queria que fosse na minha. Eu falei assim, tinha que ser na minha. Não, você vai estar plantando aí numa terra seca. As brasas do Espírito Santo, elas vão começar a fervilhar na cabeça dessa pessoa. E os pensamentos, podem ter certeza, se ela ouvir, se ela cair em si, os pensamentos dela serão mudados. E ela vai começar a te enxergar como Deus te enxerga, e vai te pedir perdão. Estou falando alguma coisa errada? Quando nós fechamos a nossa boca, não existe guerra perdida por um joelho no chão. Sabe aquele lugar? Seu canto de oração? Vai lá, dobra o seu joelho, fala: Senhor, faz justiça. A minha vida está nas tuas mãos. Eu sou teu, Senhor. Eu pertenço a ti. Olha para a minha causa, Senhor. Olha para a minha causa. Eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu abençoo. Em nome de Jesus eu peço, eu oro por ela, que ela possa ter a compreensão da tua palavra. Isso é Jesus, irmãos, em você. Se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão tudo o que quiseres, e vocês vão receber tudo o que quiserem, e vocês receberão. Às vezes é difícil, irmãos, viver o Evangelho, mas é necessário para que as tuas orações sejam ouvidas. Amém?